Meus irmãos, estamos reunidos para a exposição doutrinária. Queremos falar sobre o momento, um momento não de dificuldades, talvez desafios, mas é um momento de muita oportunidade, porque nós estamos desenvolvendo trabalhos individuais durante esse isolamento. Nós estamos com a proteção de Jesus, que é o irmão incondicional de nossas almas. Jesus nos disse: quando estiverdes em dois ou mais, eu estarei com vocês. Estamos ligados nesse momento pelo coração e pelo pensamento. Portanto, Jesus está em nós. E esse trabalho tem a finalidade de fazermos uma reflexão essa que poderá nos dar subsídios para que possamos nos manter e tomarmos posições durante esta pandemia. A pandemia é uma doença, diz o Aurélio, que se expande, se difunde rapidamente e esta foge ao controle. Isso é uma definição muito simples, mas nós já temos ouvido falar muitas coisas sobre a pandemia e sobre o momento. Nós vamos fazer uma apresentação pessoal de um entendimento nosso e, inclusive, segundo o nosso entendimento. A pandemia, essa pandemia aí que está sendo fabricada por nós. Por nós, já comentei isso com outras pessoas, mas por que por nós? Eu não fiz nada. Nós, humanidade, nós não podemos esquecer que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, e nós fomos criados por Deus. No início fomos criados simples e ignorantes, e Deus, ao nos criar, Ele nos deu, fruto da sua misericórdia, Ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a capacidade que nós temos de tomar decisões, tomarmos posições. Ao exercitarmos o livre-arbítrio, nós vamos estar pensando. Significa que nós, ao pensar, nós somos criaturas que temos e devemos exercitar o livre pensar. Para que, dentro deste livre pensar, vamos entender que Deus sendo a causa primeira e a inteligência suprema, tudo vem de Deus. Portanto, esta ideia nos leva que Deus é perfeito. Deus sendo perfeito, e este é um entendimento básico, inicial, a construção da nossa reflexão vai ser toda ela em cima dessa ideia absolutamente verdadeira da perfeição de Deus. Havendo perfeição, tudo ocorre como tem que ocorrer, não há erro nenhum, mesmo que nós tenhamos entendimentos. Vamos tentar lembrar da pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta lá qual é a razão das encarnações, e Deus e os Espíritos nos respondem que as reencarnações são impostas por Deus para que possamos, cada um de nós fazendo a nossa parte, trabalharmos pelo progresso. É importante que nós, ao entender Deus na sua perfeição, venhamos a trabalhar esse nosso livre pensar. Nesse momento, nós queremos lembrar um repórter brasileiro, queremos trabalhar isso. O nome dele é Geneton Pereira, ele já desencarnou. Ele era tido como um repórter muito especial, com muita capacidade. Ele entrevistava as pessoas mais difíceis de serem entrevistadas, e ele fazia também as perguntas
mais complicadas e acabava recebendo as respostas para essas perguntas. Ele, no jornalismo brasileiro, ele marcou época e tem um conceito muito grande por esses aspectos. Já em fim da carreira, ele que entrevistava a todos, Geneton foi entrevistado. Geneton, que é natural de Pernambuco. Ele foi entrevistado e o entrevistador pergunta para ele qual foi a entrevista que ele gostaria de fazer e que ele nunca fez. E Geneton vai pensar e ele vai responder àquele repórter que a entrevista que ele nunca fez e que ele gostaria de fazer era entrevistar Deus. Que ideia, não é? Entrevistar Deus. O Geneton era muito atuante, muito positivo. E o repórter pergunta para ele, mas o que tu ias perguntar para Deus? E ele diria, uma pergunta apenas. Eu gostaria de perguntar para Deus se Deus está satisfeito com o que Ele criou. É mais ou menos assim, isso é de muito tempo e a minha memória é muito vaga, mas é basicamente isso aí. Voltemos a essa resposta, a pretensa pergunta se Deus estava satisfeito. Acabávamos de entender e refletir que Deus é perfeito, que não tem erro. Então, se Deus respondesse a essa pergunta, ele diria que está satisfeito, porque tudo estaria acontecendo conforme o estabelecido por ele, nas suas leis e segundo os seus desígnios. Então, voltemos à pandemia. A pandemia está ocorrendo e a nossa ideia apresentada anteriormente é que ela foi fabricada por nós. Nós hoje estamos encarnados e dizem os bons espíritos que esta é uma das encarnações mais importantes que nós tivemos de todas até agora, porque nós estamos encarnando num momento de transição planetária. Ora, nós também não podemos esquecer que cada um de nós tem, ao reencarnar, traz um karma individual. Como nós vamos reencarnar numa família, depois vamos participar da sociedade, de trabalho, do país, nós temos que entender que nós temos, além do karma individual, nós temos o nosso karma coletivo. Se entende perfeitamente isso quando nós refletimos que um avião vai de um lugar para outro e compram passagens para aquele voo, pessoas de diversos lugares e que invariavelmente não se conhecem, nunca se viram nessa encarnação. Então embarcam no avião e o avião voa e acontece alguma coisa e o avião cai e todos morrem. Isso é um karma coletivo. Aquelas pessoas, por ações e intenções executadas em existências anteriores, precisavam passar por esse momento juntos. Nós, quando encarnamos, e a nossa reencarnação começa numa família. Também aí tem o karma coletivo. Nós estamos naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, com aqueles irmãos, com a finalidade, o objetivo de nos reconsiderarmos, de nos reaproveitarmos. Então, dentro dessa ideia, a pandemia está trazendo uma oportunidade única. O isolamento social está fazendo com que nós paremos. Nós vínhamos caminhando na nossa reencarnação a 200 km por hora. Agora praticamente paramos. Estamos parados com aqueles que nós precisamos estar. Então é um momento de uma convivência em que nós vamos entender que, se para essa convivência elas tenham o objetivo e ela harmonize, nós vamos sim ver que precisamos ser solidários. A convivência, o contato vai fazer com que nós deixemos de ser solitários e passemos a ser solidários com aquela família. Vamos ter a oportunidade de relembrar as
as nossas atividades, sejam elas nas nossas casas de religião, sejam elas nas nossas escolas de estudo, sejam elas no nosso grupo de trabalho, sejam elas na facilidade de nos locomover para onde quiser. Isso vai nos trazer uma reflexão. Então, a pandemia está acontecendo porque nós trabalhamos para que isso acontecesse. Se manifesta nesse momento a misericórdia divina de uma forma muito forte. Se nós voltarmos em 1940, apenas lá, como exemplo, nós vamos lembrar da Segunda Guerra Mundial. Então, houve muito instrumento bélico, com explosões, cidades foram derrubadas, a natureza foi influenciada, foi atingida, os animais também foram atingidos, a própria estrutura da terra foi atingida. Houve modificações muito violentas. Hoje, a pandemia não atinge o reino mineral, a pandemia não atinge o reino vegetal, a pandemia não atinge o reino animal, a pandemia atinge o reino hominal, que é a humanidade que somos nós que temos o livre-arbítrio, nós que temos o livre pensar, e através do livre pensar temos a capacidade de decidir, que é o livre-arbítrio. Então, a pandemia vai atacar todos nós. Tudo isso é responsabilidade de nós em todas as eras pretéritas que passaram. E nós estamos aqui. Por que neste momento? Lembremos Chico Xavier, quando ele deu aquela entrevista lá em torno de 70 ou 71, me parece, na TV Tupi, quando Chico Xavier lhe fazem uma pergunta e ele vai falar que com a chegada do homem à Lua, que foi em 17 ou 20, não me lembro bem a data, mas foi em julho de 1969. Então, com a chegada do homem à Lua, recordemos que o mundo dos outros planetas, governos, chegaram à conclusão: um povo que é tão brigador, é tão bélico, é tão maldoso e que não dialoga, deixa do diálogo para pressionar o próximo e inclusive chega ao exercício de uma guerra, como já fez em 40, então pode acontecer coisa pior. E esse governo planetário, esse governo universal, recebe a intervenção de Jesus amorosamente, e que ele diz que o povo a humanidade terrestre estava evoluindo e que precisava que se desse uma oportunidade. Então fica estabelecido que se a partir de 69, por 50 anos não houvesse uma guerra mundial, haveria uma mudança. Esta mudança seria a partir de 2019. A guerra mundial, e se nós lembrarmos, ela foi muito ameaçada a países asiáticos lá e outros, eu não vou citar nome, mas que estavam fazendo muitos testes nucleares, e uma guerra nuclear iria causar. Então a misericórdia divina não ia nos isentar de ficarmos frente a frente com as nossas decisões equivocadas ou acertadas do passado. Nós teríamos que tomar uma posição, e para que tomássemos uma posição, nós teríamos que parar, teríamos que refletir, teríamos que meditar. E como fazer a humanidade parar? A pandemia. A pandemia foi o que foi encontrado pela misericórdia divina. Então essa pandemia, que indiscutivelmente foi fabricada por todos nós, não importa quem é que foi o instrumento, se foi aquela cidade lá na China, Wuhan, pelaquela sua cultura, não importa. Ela, se não fosse ali, ela viria de outro lugar, porque todos nós temos essa causa. Nesse momento, então, nós temos a oportunidade de refletir, porque a misericórdia divina nos dá.
essa oportunidade. E o reino mineral não é violentado por uma guerra, o reino vegetal também não é, o reino animal não é, e nós do reino nominal estamos recebendo isso. Essa pandemia tem sim essa oportunidade de nos pararmos e de nos refletirmos. É o momento de lembrarmos que os bons espíritos sempre nos falaram e de que fora da caridade não há salvação. Então, os bons espíritos dizem para nós, e se pararmos e exercitarmos o livre pensar, nós vamos entender que, ao dizer que fora da caridade não há salvação, está sendo trabalhado e especificado que não é essa ou aquela religião. Não sendo essa ou aquela religião que vai nos encaminhar, que vai nos abrir os olhos, que vai nos tornar solidários, porque quem escolhe por uma religião ou por outra, ele continua solitário. Ele não está solitário numa solidão isolada, mas ele se torna solitário numa solidão coletiva, porque todos os membros dessa ou daquela religião, daquela doutrina, entendem que fora dali não há salvação. E então basta estar nesta ou naquela religião, naquele caminho, e estaríamos salvos. Não, tem que ser na caridade. A caridade não se olha a quem, se olha ao necessitado. Jesus nos fala, e que quem fizer ao pequenino estará fazendo para mim. Faça o bem, estará fazendo para mim. Fazer o mal, estamos fazendo mal para Jesus. Os ensinamentos de Jesus são muito claros. Nós temos o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio vai fazer com que nós possamos, dentro do nosso livre pensar, tomemos as nossas posições. Eu gostaria de lembrar, e isso fizemos uma pesquisa no livro Libertação, parece que é o 6º livro da série espiritual, do André Luiz, e lá nesse 6º livro encontramos lá no 10º capítulo, Maurício, que é um espírito que está trabalhando junto com o Gubi, o assistente, com o apoio de André Luiz, que também recebe ensinamentos. Maurício fala do retrato de Dorian Gray. Dorian Gray, lembrando e voltando no passado, Dorian Gray é um livro que foi escrito por Oscar Wilde, um escritor muito famoso americano. Era um camarada, um homem jovem, 20 e poucos anos, e ele era muito viciado. Ele tinha tudo que era vício que se imagine, mais um pouco. Mas era famoso pelo seu charme, pelo encanto que ele usava para enganar as pessoas. Então, um pintor, que eu não lembro o nome, fez um quadro de corpo inteiro do Dorian Gray. O quadro muito bonito, retratava ele na sua pujança física e como ele era e se apresentava. E ele recebe aquele quadro e ele, exercendo o seu livre pensar, ele disse assim: puxa, esse quadro é tão lindo, está me refletindo tão bem, e daqui um pouco eu vou envelhecer e o quadro não vai refletir. E ele, na sua mentalização, ele diz que queria fazer um trato com o diabo, que o quadro envelhecesse e que ele não envelhecesse. Então, é lógico que o diabo seriam os espíritos trevosos, os espíritos que não têm luz, e de alguma forma isso funcionou. Ele continuou fazendo as suas maldades, praticando os seus vícios, e o quadro começou, a fotografia começou a se alterar, o rosto começou a ficar assim. O livro é muito interessante. Oscar Wilde, e isso é que eu me lembrei porque me marcou há muito tempo atrás, ele falando sobre o livro, o retrato de Dorian Gray, ele vai comentar lá que poucos sabem viver, a maioria existe. Este é uma frase, é um pensamento, é uma ideia que nós precisamos começar a trabalhar.
É evidente que o mundo espiritual, quando quer mandar suas mensagens, ele manda pelos médiuns e manda também por criaturas que possam ter o poder de transmitir alguma coisa que traga um ensinamento. Então o Oscar Wilde, que era muito famoso, vem dizer que raros sabem viver, poucos, e a maioria existe. Existir, nós existimos, basta respirar, caminhar, pensar para o bem ou para o mal, comer o que serve e o que não serve. Paulo de Tarso nos traz numa epístola lá que tudo me é possível, mas nem tudo me convém. Ora, quem se deixa levar pelo tudo é possível, ele está existindo. Agora, aquele que sabe que nem tudo convém e que ele vai discernir e que ele vai escolher o que lhe convém, esse sabe viver. E cabe a nós, e a pandemia, e nós buscamos esse gancho aí do Dorian Gray e do Oscar Wilde, é uma lição para nós. Nós temos que, já que estamos parados, e talvez o isolamento social agora esteja muito restrito para pessoas da nossa idade, do nosso risco, mas de qualquer forma está tudo ainda muito devagar. E nesse momento do devagar, nós vamos ter tempo de pensarmos, de refletirmos e de olharmos para dentro de nós, de nos conhecermos. E nessa busca de conhecimento, nós podemos, dentro do nosso livre pensar, tomarmos as decisões que nos cabem e que nos são interessantes, próprias. Eu gostaria de concluir essa nossa manifestação trazendo uma mensagem de Chico Xavier que nos impressiona muito. Essa mensagem de Chico Xavier é de Emmanuel, evidentemente, o mentor de Chico Xavier, e eu vou ler essa mensagem para nós, que é a seguinte, abrir aspas: nascestes no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que tu merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com teu andamento, possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegestes espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraístes com a própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsão na tua jornada de vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Conclusão, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, lá no início fica bem claro nessa mensagem, estamos no lar que precisamos, estamos no lugar que precisamos, temos tudo o que nós precisamos. Esse precisar foram escolhas nossas antes de encarnar. Escolhemos isso, e se foi nos permitido isso, Deus sendo perfeito, é porque nós tínhamos capacidade de enfrentarmos isso e conseguirmos ultrapassar
esses desafios e essas dificuldades todas, especialmente agora. E lá no fim conclui Emmanuel que ninguém pode voltar atrás para mudar o que está feito. O que eu fiz há 1 hora atrás eu não mudo mais, está feito, está plasmado, está registrado no fluido cósmico universal. Todos nós estamos misturados no fluido cósmico universal e lá fica registrado tudo o que nós sentimos, pensamos e fazemos. E agora essa pandemia nos traz a oportunidade de, segundo nos traz Chico Xavier, já que não podemos voltar atrás, nós podemos recomeçar agora. E é isso exatamente que essa encarnação é tão importante, porque ou nós recomeçamos ou nós não poderemos permanecer no planeta Terra, que é um planeta que está se regenerando. A transição é essa, está saindo em regeneração e o processo está adiantado. Cabe a cada um de nós. Nós podemos nos mudar de 1 hora para outra? Não há mudança nenhuma de 1 hora para outra. Se houvesse isto, Deus não seria perfeito. E a perfeição de Deus nos diz que nós temos que buscar as coisas, nós temos que plantar. E entre o plantar e o colher decorre um tempo, mas ao plantar e ao colher, ao vivenciar, ao acarinhar, ao amar o que nós plantamos, quando chegar na hora da colheita, nós receberemos o que realmente nós merecemos. Jesus, lembremos, é o amigo incondicional de nossas almas. Ele nos disse, pedi e obtereis. Ele nos diz, buscai e achareis. E ele nos diz também, vós sois a luz do mundo. Veja bem, ele reconhece que nós somos a luz do mundo. E ele diz que nós estamos aqui para iluminar o mundo. Iluminar o mundo significa afastar a escuridão, as trevas. E ele diz também, está tudo isso lá em Mateus, no capítulo 5, faça a vossa luz brilhar. Nós estamos fazendo a nossa luz brilhar? Com certeza, todos nós estamos fazendo, mais ou menos não importa, que seja um palito de fósforo fraco, mas nós estamos dando a nossa cooperação, estamos fazendo isso com amor, com muita vontade, e o que Deus espera de nós, e por isso essa encarnação, como as outras nos foram impostas, é que nós tenhamos vontade de fazer a modificação. Na paz de Jesus, o nosso amigo divino, nosso mestre, pedimos aos benfeitores espirituais que nos iluminem e nos acompanhem. Que assim seja.